Segunda questão de Química da FUVEST 2016, nós temos uma situação que chama de cristalização. A cristalização é uma separação de duas substâncias, em que aqui eu coloquei a substância Bzinho e a substância Azinho. E um líquido que dissolve essas duas substâncias, portanto A e B estariam dissolvidos num primeiro momento. Passado um certo tempo, a substância A começa a aglomerar. Devido à baixa temperatura, não consegue mais ficar dissolvida, o que faz com que surja um precipitado. Esse precipitado, simbolizado aqui pela palavrinha PPT, indica para nós um sólido formado no fundo do pote, enquanto que a substância B permanece dissolvida. A diferença aqui, nesse processo, é a solubilidade. A solubilidade do A é mais sensível. Mudanças na temperatura fazem mudar a solubilidade e esse composto acaba precipitando. Já a impureza se dissolveria tanto a quente quanto a frio, e essa seria a situação ideal para fazer a separação por cristalização. Perceba que aqui eu tenho um sistema heterogêneo, onde eu tenho um líquido ou uma solução e um sólido formado no fundo. E na situação inicial nós temos uma situação homogênea, onde não há duas fases, apenas um líquido dissolvido com substâncias no meio. O teste foi feito para identificar qual seria o melhor solvente que promovesse essa situação. Foi feito álcool, água e heptano. E as informações que mais são úteis se encontram no meio do texto, quando ele fala que inicialmente os testes foram efetuados a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, para mim, vou considerar a situação a frio. E ele fala que nessa temperatura ambiente, quando foi analisado os 3 solventes, a estudante descartou o uso do etanol. Como ela descartou o uso do etanol, significa que é um álcool, significa que aqui não ocorreu o ideal. O que acontece, portanto, é que ficou dissolvido. Permanecendo assim dissolvido, nós podemos dizer que isso não é o necessário, não é o que eu desejo, que é o que o texto informa. Descartou o álcool, pois a frio não houve formação de precipitado nenhum. Na sequência, ela efetuou testes a quente e o heptano não se comportou adequadamente. Qual seria o comportamento a quente esperado? Ficar dissolvido. Portanto, eu vou na situação do errado. Eu quero escrever aqui o que foi que aconteceu de errado. Se eu descartei o heptano, é porque ficou precipitado a quente. Por isso que houve um descarte desse solvente. Provavelmente, então, dos 2 que foram descartados, sobrou apenas a água, que deve deixar a solução dissolvida a quente e forma-se um precipitado a frio. Nessa situação, então, nós podemos agora identificar qual é o sistema heterogêneo, a quente e a frio. Olhando para a situação como foi mencionada, nós podemos ver que houve um precipitado a quente quando o líquido era heptano. E houve a formação de um precipitado a frio, na temperatura ambiente, quando o líquido era água. Com isso, nós conseguimos descrever aqui a sequência correta que nos dá a alternativa C, água e heptano, que no caso eu coloquei invertido aqui, né? A temperatura ambiente, a água, e a quente, heptano. Essa seria a ordem com que o texto pede respectivamente, água, depois heptano. O importante aqui nesse texto é você reler novamente aquela consideração em que inicialmente os testes foram efetuados a temperatura ambiente e a estudante descartou o etanol. Portanto, não ocorreu precipitação, ficou dissolvido a frio. E depois, ela efetuando testes com heptano a quente, também descartou, porque ele não concorda com o ideal. Fica precipitado, portanto. Quem concorda com o ideal é a água, fica dissolvido e precipitado.